Oi, meus amores! Hoje eu vim aqui falar sobre um tema que é bem difícil de lidar, que é a traição. É uma das dores mais difíceis que o ser humano passa na vida. Se você já passou, sabe do que eu tô falando. Se você ainda não passou, se considera um sortudo. Mas, se você ainda tá vivo, então ainda tem uma chance. Infelizmente. A traição, ela é bem difícil porque ela vem de pessoas que a gente conhece, né? Que a gente ama, pessoas com quem a gente convive ali normalmente no cotidiano. Então, por isso a dor ela é tão aguda. E quando a traição ocorre, é importante a gente procurar manter distância do traidor e ter cuidado para não criar um vínculo traumático. Porque quando a dor ocorre e eu fico ali em cima buscando uma resposta, confrontando, buscando explicação para o fato, isso faz com que o meu cérebro entenda a necessidade de um fechamento de ciclo e eu posso acabar com isso criando uma dependência emocional dessa pessoa. O que gera bastante sofrimento, nesses casos. Então, a gente permanecer no sofrimento, isso é muito comum quando eu não aceito a mudança, não aceito o fato ocorrido. E cada vez mais, quanto mais respostas eu busco sobre o acontecido, quanto mais eu procuro uma explicação lógica, racional, mais emocionalmente eu vou ficando vulnerável e vai aumentando o meu sofrimento. Então, para que a gente consiga sair dessa situação, consiga superar essa traição, é importante, primeiro, a gente fazer um diagnóstico dessa dor e, segundo, trabalhar a cura. Então, o que seria diagnóstico? O diagnóstico é a gente entender que a dor que a gente está passando pelo ocorrido, ela é uma dor que é inevitável. E tem a dor que é multiplicada, que é aquela que eu faço quando eu fico ruminando o fato. Quando eu rumino, o que acontece com a minha mente? É um processo de multiplicação. É como se fosse um espelho. Eu estou ali o tempo todo revivendo a situação, revivendo aquela dor. É como se eu estivesse fazendo recortes. E esses recortes eles podem ser feitos a centenas, aos milhares. E só piora cada vez que eu fico ali ruminando o ocorrido. Então, importante separar o que é dor inevitável da dor multiplicada. Esse é um ponto importante. Uma vez feito isso, agora vamos partir para a cura. A cura, ela ocorre quando eu começo a agir de forma consciente. Quando eu saio um pouco da emoção que a traição desperta em mim, e eu começo a agir de forma mais racional. Para isso, eu elenquei aqui 7 passos que são importantes nesse processo de cura. O primeiro é estancar a hemorragia. Toda ferida, quando ela ocorre, há um sangramento muito grande. Então, quando eu descubro a traição, o ideal é que nesse momento eu não busque confrontar, não busque explicação, não procure ficar mexendo em redes sociais, revisar as mensagens anteriores em busca de uma pista, porque isso só vai aumentar a hemorragia naquele momento. O ideal é que eu silencie por pelo menos 24 horas. Nada de mensagem, nada de contato, me afastar totalmente ali da pessoa e procurar nesse momento ficar comigo mesma, silenciar, ter ali um prazo, uma noite de sono, para que eu consiga no outro dia, com a mente mais calma, de maneira mais racional, procurar lidar com a situação. Segundo ponto,
uso esse momento para nomear as minhas emoções. O que que eu estou sentindo, o quanto isso me afetou, o que que eu penso sobre isso e passar tudo para o papel. Escrever sem se preocupar com palavras, com concordância, de maneira livre. Expressar tudo o que está sentindo ali no papel. E não negar o fato, porque ele já ocorreu. Quando eu nego, eu estou só aumentando o meu sofrimento. Então é importante que eu nomeie o que eu estou sentindo e não fique a negar o ocorrido. Terceiro, criar um mapa de controle. O que significa criar um mapa de controle? Analisar a situação sobre dois aspectos. Um que podemos chamar de coluna A, o que está sob o meu controle, e coluna B, o que não está sob o meu controle. No caso, o que está sob o meu controle? Como eu vou reagir à situação, o que eu vou fazer a partir de agora, o que eu estou sentindo, então, os meus sentimentos, as minhas respostas a essa situação está sob o meu controle. O que não está sob o meu controle? As atitudes do outro, o fato em si. Então, criei esse mapa de controle. É importante. Agora vamos para o quarto passo, que é o não julgar o fato. Por que não julgar o fato? A situação em si, ela é neutra, por mais que ela tenha me afetado. Agora, a forma como a situação, essa traição me afetou, aí isso é o que vai me gerar o sofrimento. Então, quanto mais eu ficar fazendo juízo de valor sobre o ocorrido, mais isso vai me gerar dor. Então, o fato em si, ele é neutro, e a forma como eu vou lidar com ele, aí sim é que vai me gerar sofrimento. Então, esse é um ponto importante. O quinto é a higiene de gatilhos. O que é a higiene de gatilhos? Evitar ficar acessando redes sociais, ficar stalkeando a outra pessoa, porque às vezes eu já não estou mais com ela, a gente já se afastou por conta da traição, mas eu não consigo me desvincular emocionalmente e ainda estou buscando resposta, explicação para o acontecimento. Então, eu estou sempre buscando informações sobre o acontecimento, sobre a pessoa, e isso vai despertando em mim gatilhos que vão continuar aumentando o meu sofrimento. Então, isso eu devo evitar. O sexto passo é o fortalecimento do eu. O que significa fortalecer o eu? É eu criar uma rotina, se eu não tenho. E se eu tenho, procurar manter a rotina. Mesmo apesar da dor, apesar de ser difícil, por exemplo, continuar trabalhando, se concentrando no trabalho. Mas é importante que eu procure ter uma rotina saudável, ou seja, fazer uma atividade física, procurar ter uma boa noite de sono, manter minha rotina de trabalho, porque quando a gente passa por uma situação desse tipo, o nosso mundo interno ele se desorganiza, ele vira uma baguncinha emocional. Então, o que que eu preciso para equilibrar a minha vida? Já que o interno está um caos, eu preciso manter a ordem no externo. Então, essa rotina externa, ela vai refletir no meu interno e aos poucos isso vai me reorganizando. Então, sim, é importante para que eu me fortaleça. E por último, não menos importante, é criar um código de não reincidência. O que isso significa? Primeiro ponto, eu cuidar de mim, eu me proteger contra esse tipo de situação, para evitar que isso volte a ocorrer no futuro e, se ocorrer, não ocorra com tanta frequência. Então, um dos pontos que são importantes, esse código, na verdade, nada mais é do que eu colocar alguns pontos que são importantes no papel e colocar esse papel num lugar visível ou não. Ou seja, eu posso colocar na parede do meu quarto, ou eu posso guardar em uma gaveta ou na minha carteira. E o que que vai conter esse código? Ali são regrinhas que para você é importante, para que você, como prevenção, lide
com isso a partir desse momento, para que o futuro não ocorra. E isso serve para quem já foi traído, para quem nunca foi traído, é fundamental. Primeiro, você pode colocar lá o limites que são inegociáveis. Então, o que que eu aceito num relacionamento? O que que eu não aceito? Quais são os meus valores? Até onde o outro pode ir? Até onde o outro ele vai avançar e eu vou permitir? Então, isso é importante que você tenha claro quais são os seus limites que são inegociáveis e também deixar isso claro para o outro. Segundo, você pode colocar lá sinal vermelho, alerta. O que que é sinal vermelho? São situações que, quando elas acontecerem, você vai saber que você está em risco de voltar a cair nessa situação novamente. Então, sejam pessoas que se aproximam de você e a sua intuição já lhe alerta que aquela pessoa não é confiável, ou atitudes que a pessoa tenha que já denuncia o que pode vir a acontecer ali no futuro. Então, são sempre situações que vão te colocar em risco de passar por aquela situação novamente. E terceiro, é uma declaração de compromisso. Então, você vai literalmente escrever uma declaração que você se compromete a evitar tais e tais tipos de situação. E aí você cita lá as situações que você não gostaria de passar de novo e que você não vai se permitir passar novamente. Feito esse código, você guarda e de vez em quando dá uma visitada, dá uma lida, para que você fique sempre atenta aí aos sinais para conseguir identificá-los quando eles surgirem aí em algum relacionamento. Então, pessoal, é isso. No vídeo de hoje eu falei um pouco aí sobre traição, o que fazer para conseguir lidar com ela. Eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda e não se envergonhe de buscar essa ajuda, seja uma ajuda psicológica ou ajuda na sua rede de apoio, junto aos amigos, familiares, pessoas que você sabe que você realmente gosta e que gostam de você e que estão sempre ali lhe auxiliando nesses momentos. Espero ter ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!